E aí pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora a nossa aula 5 aí, chamada Concatenando Valores, né? Então, mais uma vez me apresentando, meu nome é Rodolfo Alves, sou analista de dados, né? Sou formado em engenharia elétrica. Tenho algum conhecimento aí sobre análise de dados, etc. Eu vou estar compartilhando com vocês. Então, o objetivo desta aula é entender como funciona a concatenação de valores no Python e como utilizar em caso de cadastro de clientes, por exemplo. Então, no final, vou mostrar como que faz como um bônus. Então, os requisitos para se utilizar hoje na aula é o Python 3, que foi utilizado no vídeo, a versão 3.3 de outubro de 2024, que eu ensino a instalar aqui no canal. E a nossa IDE que eu vou utilizar, é o Visual Studio. Se você não sabe o que é IDE, tem uma aula também falando sobre o que é isso. Então vamos lá, o que é concatenar? Concatenar é o processo de unir sequência de caracteres, strings, como palavras ou frases, ou combinar valores numéricos ou outros tipos de dados em uma única sequência. Essa operação é frequentemente usada em programação e processamento de dados para criar novas strings ou combinar informações de diferentes fontes. Por exemplo, se você tem duas variáveis, nome João e sobrenome Silva, concatenar as duas resulta em João Silva. Como se fosse numa planilha Excel, levando lá para o Excel, nós podemos ter uma célula com valor 1, 2, 3 e uma célula com valor 4, 5, 6. Se você usar a função concatenar ou concat no Excel, o resultado vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu apresento quais são os operadores. Para concatenar, nós podemos utilizar o operador mais, a função join, usar fstring, format ou %s. Vou apresentar agora, vou utilizar aqui o Visual Studio para apresentar como que faz com cada uma. Então, como que eu utilizo a função join? Vamos lá. A função join aqui eu vou ter uma lista de palavras. Vamos lá, palavras é igual. Vou colocar aqui três coisas. Vou colocar meu nome, Rodolfo, meu sobrenome, Alves, e minha idade, 31, por exemplo, e que eu vivo no Brasil. Como que eu posso juntar essas informações, Se eu for usar no join, eu posso colocar aqui que eu quero que o texto seja junção das palavras separadas por espaço. Eu coloco um espaço aqui, vou colocar ponto join, função join, abre e fecha parênteses, e aqui dentro eu vou colocar o que eu quero concatenar, que no meu caso é a variável palavras, que tem aqui dentro essas informações. E depois eu vou imprimir, não preciso escrever o print nesse caso, mas eu vou imprimir aqui esse texto. Então eu vou dar o play. Ele falou que nenhum argumento porque eu esqueci de colocar palavras aqui, esqueci de colocar variável. Então vamos lá. Então o que ele fez? Concatenou Rodolfo Alves 31 Brasil aqui dentro. Então isso daqui é muito útil quando você quer concatenar, mas por exemplo, eu quero colocar um separador por vírgula. Eu quero colocar no separador de ponto vírgula. Então você pode fazer de várias formas esse join. O que você coloca dentro desse parênteses é o que ele vai acrescentar no espaço entre cada palavra. Então aqui, se eu deixar somente um espaço, ele vai colocar só um espaço em cada uma. Usando o operador mais, vou utilizar agora esse operador. Vamos lá. O texto ele vai ser igual a... Antes disso eu vou colocar aqui, meu nome é igual a Rodolfo, meu sobrenome é igual a Alves, minha idade é igual a 31 e eu moro no Brasil, ou não sei, mas vou colocar aqui que o país é igual ao Brasil. Então como que eu vou concatenar com o mais? Vou colocar assim, vou colocar o texto que eu quero. Então aqui é um texto fixo. O que é o texto fixo? O nome do usuário aí aqui eu vou colocar, então aqui eu dou um espaço, mais a variável nome, que é meu nome, vou colocar mais um mais,
vou colocar aqui um espaço, vou colocar o mais, sobrenome, que é a variável. Então aqui o que eu coloquei, o nome do usuário é um nome, espaço, sobrenome. Agora eu vou colocar mais um mais para concatenar, vírgula, sua idade é, espaço, é que eu coloco mais e vou colocar a variável idade para ele trazer essa idade para esse espaço. E eu vou colocar mais um mais, e aqui eu vou colocar um outro texto fixo que é, e ele mora no espaço mais, e aqui eu coloco o país. Então quando eu chamar esse texto aqui embaixo, depois dele rodar aqui em cima, ele vai trazer essas informações como eu escrevi aqui. Então onde tem a variável ele vai buscar o nome, onde tem o mais ele vai concatenar. Então ó, o nome do usuário é Rodolfo Alves, cidade 31 e ele mora no Brasil. Qual que é o benefício disso? Se você vier aqui e alterar, se chamar toda vez, por exemplo, no banco de dados o nome, vou colocar outro nome aqui, João Silva, idade 32, país Argentina. Se eu rodar, ele trocou a informação, então o texto é fixo, só que importa a variável. Como que eu uso o fstring? Fstring você vai chamar a variável ali dentro, então vou pegar essas mesmas informações aqui do João Silva. Como que eu uso fstring? Eu vou colocar que o texto vai ser igual a, aí eu vou escrever o texto aqui dentro. O nome do usuário é a variável nome, ela tem que ser entre colchetes. Opa, tô mal. Nome, espaço, sobrenome, vírgula, sua idade é, aqui dentro eu coloco a informação de novo, então aqui é a idade, eu coloco, e ele mora, nem lembro se a palavra é adjetivo, vamos em frente, e ele mora no, né, então na verdade aqui é na Argentina, né, então ele mora na, aqui eu coloco o país. Então se eu vier aqui e mandar ele chamar o texto, vai dar um erro nesse caso. Por que que vai dar um erro? Porque tá vendo que ele não chamou a variável? Ele só vai chamar a variável se tiver o F na frente. Pode ver que trocou até a cor, porque é uma F string. Então string é o texto e F aqui, que é de format, né? Então se a gente rodar, agora ele importou as informações. Vamos para o próximo. Vamos usar o format. Como que é o format direto? Eu vou colocar o mesmo texto aqui, o mesmo texto, só que ao invés desse F, eu vou só deixar o espaço em branco aqui. Vou só deixar o espaço em branco aqui. Aí o que que eu faço? É a mesma estrutura, só que aqui eu vou colocar a função format. E aqui dentro de format eu vou falar que no primeiro caso eu quero o nome, no segundo caso eu quero sobrenome, no terceiro caso eu quero a idade e no quarto caso eu quero o país. Então, rodei, funcionou. Se eu quiser inverter aqui para testar, ó, fazer sobrenome e nome, eu também consigo. Ó, aqui está João Silva, agora virou Silva João. Então ele vai respeitar de acordo com o espaço que está dentro aqui do format, né? E nós também podemos utilizar o porcento. Como que funciona o porcento? Basicamente a mesma coisa desse daqui, né? Então vamos aqui, só que aqui dentro eu vou colocar o porcento %s e vou excluir esses caras aqui, né? Então eu vou excluir esses caras e no lugar desses colchetes eu coloco o porcento %s. E a diferença é que aqui, ao invés de eu usar o format, eu vou colocar o porcento, né? E aqui eu vou colocar que eu quero que seja o nome, sobrenome, idade e país. Opa, ficou um negocinho a mais aqui. Porque aqui, ó, ficou, o nome do usuário é esse, e tem que ter um %s aqui que tá faltando também, porque são 4 variáveis, né? Então agora foi %s, 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 onde for o %s, ele vai trazer. Então nós vimos as 5 formas, que é usando join, usando o operador mais, usando fstring, usando format, usando o %s. Dependendo do seu projeto, você vai adaptando cada um deles. Eu recomendo utilizar aqui, né, se você usar bastante coisa, o join é muito efetivo, né? O join é bem legal de usar.
Você pode usar f-string também, dependendo do caso, mas essas 5 formas funcionam como vocês viram aqui, né? Eu dei um exemplo, falei que ia trazer um exemplo de cadastro de usuário, né? Então aqui, ó, nós estamos concatenando tudo dentro de uma variável usando vírgula, também é uma outra forma. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Basicamente aqui em cima eu coloquei as variáveis, nome do usuário, idade do usuário, nome da mãe, nome do pai, RG e CPF, como se fosse um cadastro de algum sistema aleatório. A única coisa que tem diferente aqui é que eu usei a variável como int, né, como inteiro. RG e CPF eu estou usando como string, por quê? Porque a pessoa pode colocar traço, ponto. Como a gente não está entrando nesse mérito de tratar os dados, somente quero os dados, eu estou considerando que é uma string justamente para evitar erros. Somente a idade, que é número, eu estou colocando como int. Mas mesmo assim, se a pessoa digitar direto, o próprio Python já vai formatar como número, só que ele pode formatar como float, né? Então vamos lá, deixa eu dar o play aqui. Então ele está pedindo, ó, minha idade porque eu pulei. Deixa eu dar um Ctrl C, dar um clear aqui. Vamos iniciar novamente. Então dou play. Vou escrever aqui, ó, se meu nome é Rodolfo, idade 31, mãe Débora, pai Antônio, RG 12345678849, CPF tal. E aí ele me trouxe as informações aqui, ó, nome, usuário, idade, blá 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 blá. Então também é uma outra forma aí que você tem de concatenar usando vírgula, né? E essa forma aqui também, ao invés de eu usar tudo junto, assim, tudo numa linha, bem bagunçado, né? Então assim também funciona. Funciona da mesma forma. Se eu testar aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, opa. Vou botar Rodolfo, 31, Débora, Antônio, 1, 2, 3, 4, blá blá blá, 1, 2, 3, 4, blá blá. Funcionou da mesma forma, né? Então quem inseriu as informações é que ele carregou. Mas para ficar mais bonito, você pode deixar ele assim, ó, desde que ele seja... desde que ele esteja formatado bonitinho, alinhado e etc, porque o Python é bem chato com indentação, né? Então vamos para a próxima, né? Se você tiver alguma dúvida pode deixar no comentário aí embaixo, que na medida do possível eu vou respondendo. E muito obrigado por participar da aula, né? Seu joinha, suas curtidas, seu seguir, seu compartilhar ajuda bastante aí no desenvolvimento do trabalho. Muito obrigado mesmo e vamos em frente.